Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos por a oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui mais uma vez neste dia, nos reunidos, para tão somente ouvirmos a sua voz, aprendermos um pouco mais da sua santa palavra. Nós estamos falando sobre o tema manifestação dos filhos de Deus, tirado da mensagem A Adoção, segunda parte, E tem por subtítulo a manifestação dos filhos de Deus. Vamos nos colocar de pé, lermos a Sagrada Escritura. Nós damos as boas-vindas a todos os nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14, que nos diz da seguinte maneira: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por nos conceder esta oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos em Teu santo nome, para ouvirmos a Tua voz, aprendermos um pouco mais da Sua santa palavra. Que Tu possas nesta noite, ó Pai, nos falar tudo aquilo que temos necessidade, possa nos exortar, ó Pai, nos ademoestrar através do Teu Espírito Santo. Que todo o conteúdo dentro desta mensagem, a porção que tomaremos nesta noite, que Tu possa, através do Teu Espírito Santo, abrir o nosso entendimento e nos dar aquilo que temos necessidade. Abençoe a todos juntamente os Teus filhos que estão reunidos em diversos lugares para, assim como nós, ouvir de Ti aquilo que cada um tem necessidade. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos cura os enfermos, liberta o cativo, ó Pai. Há um pedido de oração para o nosso irmão Alex ali de Carapicuíba, São Paulo. Ajuda-o, Pai, em toda a sua dificuldade. Também aos nossos irmãos que não puderam estar aqui presentes por causa de problema de saúde, ajuda, ó Pai. Nós sabemos, como falamos hoje pela manhã, que esta terra prometida, este caminho para esta terra prometida, há enfermidades, há problemas, há dificuldades, mas nós vamos vencer a cada uma delas, porque somos detentores da promessa, ó Pai. Aleluia, em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos por tudo e Te pedimos essas bênçãos. Amém e amém. Podeis assentar todos. Irmã Aldre vai louvar ao Senhor. Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim na flor, aquela que tanto caiu. Agora e casou a lágrimas de dor. Durante tanto tempo foste tão bela, possuías o perfume do mais puro amor. Porque deixaste que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor. Aquele que você fiel
é o Senhor Jesus. O crente desse avô que caiu. O vento do mundo é hoje não presta. Soprou até que a destruiu. Aquele que você fiel já admirou. Seus olhos parecem que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama sem força pra se levantar. Amado irmão que me ouve agora, ainda há tempo pra você voltar. O profeta Isaías falou: buscar a Deus enquanto se pode achar. A Tua cadeira ainda espera. Retorne para ocupar seu lugar. Você é a flor que até hoje causou tristezas em Cristo fazendo chorar. O bom jardineiro espera ainda a flor que caiu novamente brotar. O que ele mesmo falou que um dia pro céu querido jardim vai levar. Pro céu querido jardim vai levar. Pro céu querido jardim vai levar. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos falando sobre a mensagem adoção, manifestação dos filhos de Deus. Hoje pela escola da manhã nós tivemos aprendendo algumas coisas, estudando, vendo o que o profeta nos disse ali já em 60, ele pregou essa mensagem, a adoção. Ele estava nos falando quanto o paralelismo entre Moisés e Josué, né? É um paralelismo de Moisés e Josué lá com Moisés e Josué hoje. E quem é Moisés e Josué hoje? Nós sabemos que Josué é o Espírito Santo, é o que nos introduz. Tem uma mensagem onde o profeta diz que até ele coloca com os pastores como vocês são os Josués desse tempo. Agora não é que o pastor é o Josué, então não, pelo menos quando ele falava isso, estava dizendo sobre o Espírito Santo nos pastores. Porque o Espírito Santo é o nosso líder, isso nós já lemos, isso em várias mensagens. É o nosso líder, é o nosso guia, é Ele que nos dirige, é Ele que nos introduz à terra prometida. E aí ele estava dizendo que nessa trajetória de entrar na terra prometida, e até mesmo dentro da terra prometida, há enfermidades, nós lemos hoje pela manhã. Há doenças, há aflições, há problemas, eles tiveram. Para introduzir na terra prometida, eles tiveram como dores, tiveram que enfrentar reinos, foram conquistando, e já estava dentro da terra prometida, eles tiveram que conquistar, guerrear, teve guerra dentro da terra prometida. Então, quando nós olhamos para do material e refletimos no espiritual, nós podemos tirar uma visão do material, tirar a visão do material e olhar no espiritual, o que realmente está acontecendo para nós. Porque quando nós olhamos apenas o material, nós esquecemos do principal,
Quando nós olhamos para o pecado físico, nós esquecemos do pecado espiritual. Aqueles saduceus líderes religiosos, eles tinham pecado físico? Ninguém podia acusar eles de nada. Vocês estão me entendendo? Mas onde que era o problema deles? Estava no espiritual, estava na alma. Então o pecado que Deus contou para eles não foi o físico. Foi o pecado cometido na alma, por rejeitar a palavra, rejeitar a redenção. Então quando nós paramos para nós olharmos isso, volto a dizer, não é que nós vamos viver qualquer vida libertina, e isso vai demonstrar que você nunca subiu à era da coroa. Porque o Espírito Santo te guiará, ele te cobrará uma demanda de uma boa consciência. Mas as pessoas olham tanto para o material, olha, não, você cometeu isso, você não pode tomar ceia, você fez isso, não pode fazer isso, você está você está de disciplina na igreja. O sistema religioso é desse jeito. Se você não cometeu, você cometeu um erro, vai lá, não, você está no banco. Você não pode nem liberdade para pedir um hino. Eles usam o sistema religioso. Você entendeu? Por quê? Porque eles olham no físico. Agora, e na alma? E no espiritual? Eles estão pior. Aqueles saduceus, mesmo com vidas ilibadas, eles estavam pior do que aquela mulher que havia vindo com 5 homens. Tinha largado, casado. Ninguém sabe a circunstância da vida dela. Mas Jesus discerniu a vida dela. E ela diz, olha, eu vejo que tu és profeta. O homem que contou tudo da minha vida, não é esse o Messias que havia de vir? Então nós paramos muito no material e esquecemos do espiritual. Esquecemos como nós falamos domingo passado, né? A pessoa coloca a sua visão numa ceia física e esquece do principal. Esquece do principal, que é o espiritual. Né? Então, a pessoa pode ficar sem uma ceia física. Você vai ser condenado por causa de uma ceia física? Há condenação no físico? Eu creio que há uma condenação no espiritual. Por quê? Porque você não discerne o corpo do Senhor espiritualmente falando. E o que é o pão? A palavra. Então, quando você não discerne, você olha apenas para o material. Hoje nós lemos aqui hoje, a pessoa pode ser batizada e mesmo isso para o inferno. Mesmo ir para o inferno. Então, irmãos, nós precisamos olhar o que Deus está requerendo hoje no campo espiritual. O que Deus... eu não posso me adiantar aqui nos assuntos, porque está na ponta da língua para sair, mas vamos chegar aqui. Eu quero ler para que vocês vejam o que o profeta vai nos falar aqui, para que assim nós possamos comentar algo. Quando eu falo essas coisas, é para fazer nós pensarmos, fazer nós tirarmos a mente do material e focarmos no espiritual. Porque quando você olha para o material, você não avança no espiritual. O diabo nunca vai deixar você ver que você é digno. O diabo nunca vai deixar ver. Aí ele mostra que você é indigno de vir diante de uma mesa física. E, no entanto, você está comendo a mesa espiritual, onde o diabo não pode te afetar. Vocês estão me entendendo, irmãos? O diabo vai tentar fazer com que você olhe o físico ali, parar você no físico. Não, você tem que estar aqui, você tem que se ajustar, você tem que isso, tem aquilo outro. E, no entanto, o interessante é aquilo? Não, o interessante é o espiritual. Então, agora entenda, quando você não vive atualmente como a palavra nos ensina, o problema não está no físico, do pão físico. A condenação não está ali no pão físico, a condenação já está no espiritual. Por quê? Porque você não reconhece o seu erro. Você não chega na presença de Deus, aquele é quem pode nos perdoar, pode nos dar força para vencer, pode nos dar força para fé, para avançar mais à frente e vencer aquela dificuldade. Você fica parado numa mesa físico. Vocês estão compreendendo, irmãos? O diabo sempre vai mostrar isso, tentará fazer humanamente para você parar nisso. Então veja só,
No 32, ele diz assim, ó, manifestação dos filhos de Deus, 32. Quero só voltar a essa parte, para que você possa entender quem você é. Ele diz assim, ó, nesta terra prometida, tudo nos pertence na terra prometida. Amém? Eu tenho para mim, e o profeta tem dito, que a abertura dos selos é a nossa terra prometida. Ela nos tirou e nos introduziu a um lugar. Então agora não importa se quantas pandemias venham, não importa quanto aconteça na sua vida. Você pode tombar aqui, não importa, você já está do outro lado. Você já foi introduzido na terra prometida, no espiritual. Esse corpo aqui ele tem que perecer, ele tem que voltar para o pó. Você não vai entrar na terra prometida com esse corpo. Para você entrar na terra prometida fisicamente, esse corpo vai ter que ser mudado. Estão me entendendo, irmãos? A terra prometida no novo corpo, esse corpo ele tem que ser mudado. Você não vai herdar com esse corpo. Por isso que carne e sangue não herda o reino de Deus. Esse corpo pecaminoso ele vai ficar aqui, ele vai tombar aqui mesmo. Agora, quando você entende isso no espiritual, você sabe o que importa o que aconteça com esse corpo, você já está do outro lado. Então veja aqui, ó. Nessa terra prometida, tudo nos pertence na terra prometida. Vê isso, irmão Collins. Vê tudo na terra prometida. Quando Israel atravessou este Jordão para a terra prometida, lutou com tudo. Agora recordem, nessa terra prometida, isso não significa que você está imune de enfermidades. Não significa que você está imune de problemas. Mas realmente está soletrado. Ó, deixe ir no fundo, diz que é sua. Simplesmente levante e tome-a. Por fé. Recordem, a única maneira através da qual Israel alguma vez perdeu um homem foi quando o pecado entrou no arraial. Esta é a única maneira que poderíamos alguma vez perder uma vitória, pelo pecado ter entrado no arraial. Algo errado em algum lugar. Profeta, aí eu te pergunto, o que é pecado? É fumar, é beber? É se prostituir? Isso é pecado? O profeta disse que isso é pecado? Ele disse que é frutos do pecado. Ele disse que o pecado só é uma coisa. O que é? Incredulidade na palavra. Você pode ter tudo consertado na sua vida material, sua vida física, mas se você for um incrédulo à palavra de Deus, você está em pecado. Por isso que aqueles saduceus pereceram. Vocês estão me entendendo, irmãos? Aí vocês vão ver a diferença de um crente revelado. Não importa o que aconteça na sua vida física, ele é um revelado. Ele sabe quem ele é. Quando Acã roubou aquela cunha e aquela roupa babilônica, o pecado estava no arraial e não deu certo a batalha. Bem, aí o profeta diz aqui, vocês me deem esta igreja, sem mancha, nesta noite. E como que é mancha? Aí o diabo vem e mostra só no material. Ei, irmão, abra sua mente. O que é uma igreja sem mancha? Hoje, espiritualmente falando, é uma igreja sem dúvida no que crê, estabelecida, fundamentada na revelação. Vocês me dêem uma igreja sem mancha nesta noite, este grupo de pessoas perfeitamente na promessa de Deus, com o Espírito Santo, andando no Espírito. Eu desafio a qualquer enfermidade, a qualquer aflição, ou qualquer coisa que há, cada joia leves que há no país, com toda a sua infidelidade, todos os incrédulos que existem, para trazer qualquer enfermidade ou aflição neste dia, e elas sairão daqui perfeitamente curadas. Sim, Senhor. Deus deu a promessa. Somente o pecado da incredulidade pode conservar isto afastado. Pegaram uma coisinha aí? Somente o pecado da incredulidade poderá te afastar das coisas de Deus. Ei, irmão, isso aqui é tremendo demais. Quando o profeta fala assim, me dá vontade de pular aqui e gritar aleluia. Ele diz, eu não sou religioso, é porque isso tem que mexer com a estrutura da sua alma. Nós precisamos entender isso, irmãos. Tirar o olho do material e colocar no espiritual, para poder avançar.
Não pode haver dúvida aqui, no espiritual, na revelação, no seu posicionamento como um filho e filha de Deus. Vocês vão ver o que o profeta fala aqui, mais na frente. Sim, Senhor, Deus deu a promessa, e somente o pecado da incredulidade pode conservar isto afastado. Agora, nós vamos descer naquilo que é este pequeno pecado, depois de algum tempo. Agora, que estamos em Cristo Jesus, e aí vem Efésios capítulo 1. A graça vos é dada, Efésios capítulo 1, versículo 2. A vós graça, a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo e em Cristo. Quando estamos em Cristo, temos bênção espiritual. Fora de Cristo, temos sensações. Em Cristo temos bênçãos positivas, não manufaturados. O que é manufaturado? É aquele, o profeta vem e diz aqui, vai e acorda Jesus. Ele fala que o crente manufaturado é aquele que permanece um pouquinho mais ainda de tempo do que o incrédulo. O incrédulo já rejeita de uma vez. O manufaturado, ele permanece um pouquinho mais de tempo. Mas depois ele vai vendo, não, isso aí não é para mim, e afasta, sai fora. Esse é o crente manufaturado. Você vai lá, dá uma manivelada, e faz um avivamento, e faz um culto, e vive trazendo pastor de fora, e aquela coisa, e festa na igreja, e aquela coisa, ele está ali, todo animado. Bota a palavra para coisar e dorme. Bota a palavra, dorme. Não pode suportar. Não consegue avançar. Ele tem que viver de manivelando. O profeta diz, e avivamentos são para isso, para ficar manivelando a igreja. Eu não sou contra a visita de pastores, não sou contra isso. Vocês estão me entendendo. A questão é, se a palavra não traz isso para você, o que vai trazer para você? Movimento de homens? Mas desde que você esteja tentando, não manufaturados, não pretexto, não colocado, mas desde que você esteja tentando dizer que você está na terra prometida e não está, aqui é problema, seus pecados o alcançarão. Vamos voltar? O que é pecado? Então não adianta você dizer que você está na terra prometida e você não está, porque a incredulidade vai te pegar. Você vai titubear em algum momento. Será que isto é verdade? Será que Jesus realmente veio? Será que a manifestação do Filho do Homem é o casamento? Isto veio para o casamento, né? É a união? Será que isto é verdade? Será que a nuvem mesmo é Cristo, como o profeta disse? Será? Será que é? A incredulidade vai lhe alcançar. Será que esta mensagem é a última mensagem mesmo? Será que os selos foram abertos? Não, mas espera aí, tem gente dizendo que o sétimo selo não foi aberto. Mas outro está dizendo que foi, mas será que não foi aberto mesmo? Será? A incredulidade vai lhe alcançar em algum momento. E vai provar que você nunca esteve. Então diz aqui, não manufaturado, não pretexto, não colocado, mas desde que você esteja tentando dizer que você está na terra prometida e não está, seus pecados o alcançarão. E a primeira coisa que você sabe, você achará a si mesmo debatendo-se. Agora vai. Parece aquele carro velho que tem que ficar empurrando para pegar no tranco. Não. Eu falei esse tempo atrás na escola dominical, né? Uma vez nós empurramos um carro, um Fusca. Quase 2 quadras, o povo empurrando o Fusca não pegava. E depois nós descobrimos que a foto era gasolina, não ia pegar, era nunca. E tem igreja que é desse jeito. Tem que empurrar, mas não tem. Você pode, aí o profeta vem e fala do Cadillac. Você pode ter um Cadillac com os volantes incrustados de diamante, com os bancos de veludo melhor.
com o tanque cheio de gasolina, mas não tiver a faísca. É como se aquela gasolina fosse água. Você pode ter toda a mecânica pronta, mas se não tiver a dinâmica, não vai funcionar. Vocês estão me entendendo, irmãos? Você pode ter todo o físico pronto, mas se não tiver a dinâmica, não vai funcionar. Mas desde que você esteja tentando dizer que você está na terra prometida e não está, seus pecados o alcançarão. E a primeira coisa que você sabe, você achará a si mesmo debatendo-se. Como nós chamamos isso no mundo? Mascado. Você constatará que você não tem obtido aquilo a respeito do que você fala. Mas quando você está em Cristo Jesus, Ele te prometeu paz celestial, bênçãos celestiais, Espírito celestial, tudo é seu. Você está na terra prometida e em completa possessão de tudo, aleluia, amém. Quão bonito. Vamos estudar. Ele diz, vamos estudar. Como nos elegeu, aqui está, onde a igreja tropeça tanto. Como também nos elegeu. Nele. Em quem? Cristo. Encontramos agora de volta, em Gênesis e Apocalipse 17, 8, que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Agora a palavra, deixe-me ler o seguinte: fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle, e nos predestinou. Como vamos ser santos e irrepreensíveis diante dEle? No físico. Quem acredita que você vai ser santo e irrepreensível no físico diante dEle aqui? Amém, graças a Deus, vocês estão entendendo. Glória a Deus. Fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle, e nos predestinou. Agora, eu desejo parar naquela palavra, predestinados. Destino, predestinados. Destino final foi predestinado. Então você já está garantido a chegar ali. Predestinação. Agora, predestinado não é dizer, eu escolherei o irmão Neville e eu não vou escolher o irmão Billy. Aquilo não é isso. É a presciência de Deus que sabia qual seria correto e qual não estaria correto. Então, através da presciência, Deus sabendo o que Ele faria, Ele predestinou através de sua presciência para fazer todas as coisas operarem juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Que Ele possa, na era que há de vir, chamar todas as coisas juntas em uma, que é Cristo Jesus. Que Ele possa, na era que há de vir. Peguem isso. Que era que o profeta está dizendo que iria vir? Se ele estava na 7ª era. Ele estava dentro da era, da 7ª era. Que ano que foi que ele pregou essa mensagem? Eu disse aqui no início. 1960. Os selos não tinham sido abertos. Mas aqui ele fala de uma era que há de vir. Presta atenção, são as pequenas coisinhas que nós passa por alto e não observamos. Que ele possa, ele predestinou através de sua presciência para fazer todas as coisas operarem juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Que ele possa, na era que há de vir, chamar todas as coisas juntas em uma, que é Cristo Jesus. E olha que eu li essa mensagem 2 vezes e eu passei isso por alto. Foi me mostrado agora, junto com vocês. A era que há de vir. Mas não tem outra era. A era da noiva, a era da coroa, a era da águia. A era do entardecer, está lá na mensagem, o Senhor existe o tempo, né? Deixe-me desenhar para você uma pequena ilustração aqui, é boa. Nós voltamos, creio que falei sobre isso outra noite, eu bati nisto. Em Gênesis, o capítulo 1, 26, quando Deus chamou o seu nome, Senhor Deus, está na palavra El.
Elohim, que significa o que existiu de si mesmo. Nada existia a não ser ele. Não havia ar, não havia luz, não haviam estrelas, não havia um mundo, não havia nada mais. Era Deus e somente Deus, Elohim. Agora, ele fez aquilo. Dentro daquilo haviam atributos que significavam que ele era um. Dentro deste grande Elohim, havia um atributo ou um. Você sabe o que é um atributo? Ou, deixe-me dizê-lo assim, era uma natureza. Isto é assim para que os pequenos companheiros o entendam. E eu sou um dos pequeninos que tem que entender desta maneira. Dentro dele havia a natureza para ser um pai, mas ele é existente de si próprio. Lá não havia nada para que ele pudesse ser um pai. E agora, lá no fundo daquilo havia algo mais, que ele era Deus. E um Deus é um objeto de adoração. Deus com minúsculo aqui. Mas ele era existente de si próprio. Elohim. Então, lá não havia nada que pudesse adorá-lo. Dentro daquilo, ele era um salvador. E não havia nada perdido para ser salvo. Vem. Dentro daquilo, ele era um curador. Vem. Não havia nada enfermo para ser curado. Ou nada para estar enfermo. Agora, vê você o quadro? Então, os seus atributos, a sua natureza produziu o que existe hoje. Oh, glória. Algumas pessoas dizem, bem, por que Deus simplesmente não parou isso no princípio? Ele é um estúpido de coração cruel, disse Joy Leves, aquele que condenou Joy ou Jack Coy. Vem, disse, ele é simplesmente um bruto de coração cruel, não existe tal coisa como Deus, se houvesse tal coisa, ele seria simplesmente o chamou de todos os tipos de nomes, vê? Mas é simplesmente porque ele pode ter muito conhecimento aqui em cima, mas não tem nada aqui embaixo. Pode ter conhecimento muito aqui em cima, mas não tem nada aqui. Agora, isto é aí onde está, vem? Esta palavra o diz aqui, e ele a esconde. E esses mistérios têm sido escondidos agora. Recordem, a Bíblia diz, desde a fundação do mundo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, para mostrá-los à igreja. Que coisa! Você pegou isto? Amém. Agora, pararei com a minha história só um pouquinho. Ou eu irei ao meu próximo pensamento para apanhar isso. Agora, recordem, tudo através das eras de Moisés, de volta às eras dos profetas, através de todas as eras, eles esperaram, eles esperaram até este último dia para estas coisas serem mostradas, de acordo com as Escrituras. Isto é correto. Para isso ser revelado aos filhos de Deus, por quê? Dos perdidos, até como uma pirâmide, como tenho dito, vai afinando, como tenho feito sempre esta observação e dito, Deus fez 3 Bíblias. A primeira, ele a colocou nos céus, o zodíaco. Já viu você alguma vez o zodíaco? Qual é a primeira figura do zodíaco? A Virgem. Qual é a última figura no zodíaco? O leão. Ele veio a primeira vez para a Virgem. Ele virá a segunda vez como o leão da tribo de Judá. Vem. Ele fez o seguinte, na pirâmide, nos dias de Enoque, quando eles fizeram a pirâmide, eles a mediram, não compreendo isto, mas para as lutas, onde eles se inclinavam e iam de joelhos por tanto tempo, poderem medir a distância das lutas. Você sabe por onde eles a medem agora? Até a câmara do rei. Enquanto esta pirâmide subia, não poderíamos construí-la com tudo o que possuímos hoje. Não poderíamos construí-la. Está construída exatamente assim, a um ponto. E a pedra principal nunca foi encontrada. Eles nunca colocaram o topo em cima da pirâmide. Não sei se você sabe disso ou não.
A grande pirâmide do Egito, ela nunca teve um topo sobre ela. Por quê? A pedra principal foi rejeitada, Cristo. A pedra de coroa foi rejeitada. E quando foi construída as pirâmides? Já estava pregando. Por isso o profeta considerou, segundo a Bíblia. Mas enquanto crescemos da era luterana, era batista, era metodista, a era pentecostal, qual é a era pentecostal? Laodiceia. Para você entender aonde nós estamos além de Pentecostes, você tem que entender. Não estamos mais dentro da era de Laodiceia. Por isso que os preceitos laodicenses devem ser deixados para trás. Se falamos que estamos numa era acima e estamos ainda nos preceitos, dogmas laodicenses, nós nunca chegamos, nunca estamos na terra prometida. A sua ação sempre vai mostrar para você que você não está. Vejam aqui. Mas enquanto crescemos da era luterana, era batista, era metodista, era pentecostal, estamos lá em cima na pedra principal agora. A era da pedra da coroa, aquela era que há de vir. Ele estava falando que viria de vir uma era. Aí ele vem aqui e fala novamente, a pentecostal não é mais. Não faz muito, acho que tem uns 15 dias até, acho que é tempo da colheita, a mensagem que foram 10 cultos aí, o profeta diz, não estamos, a era pentecostal acabou. E quando iniciou a era pentecostal? Quando iniciou a era pentecostal? 1906, quando iniciou a era de Laodiceia, com a descida dos dons, restauração dos dons, Pentecostes. Mas enquanto crescemos da era luterana, era batista, era metodista, era pentecostal, estamos lá em cima na pedra principal agora, esperando e ansiosos para que desça aquela pedra principal. E o edifício estará completo. Não leu você nas Escrituras? A pedra foi rejeitada, naturalmente. Nós vemos que aquilo estava falando a respeito do templo de Salomão. Porém, a pedra rejeitada tem se tornado o principal de esquina. E eu estou dizendo isso somente para fazer um quadro para você. Agora, e na Bíblia, estamos vivendo no último dia o topo da pirâmide. Os peixes cruzados da era de Câncer do Zodíaco, no tempo da vinda do leão, na pedra principal. Nos dias da manifestação dos filhos de Deus. Elias vê você. Nos dias da manifestação dos filhos de Deus, e Elias vê você. Vê onde estamos? Estamos exatamente no fim do tempo. Quantos leram o jornal nessa semana? O que Khrushchev e eles disseram? Eles estão prontos. Assim estamos nós. Amém. Está correto, veja. Que privilégio, que dia. Se os cristãos pudessem simplesmente compreender o dia em que estamos vivendo. Agora me veio um questionamento aqui. Eu gosto de ler e questionar. Qualquer um vai ver ou ler isso aqui, dizendo, mas o profeta está dizendo que estava esperando a pedra de vir. Ele estava no topo esperando a pedra vir. Que ano que foi essa mensagem? Que ano que desceu? Que o anjo forte desceu? A descida do anjo forte se deu aí. A pedra rejeitada encaixou. Quem não tem a revelação disso, vai dizer, mas aqui o profeta estava dizendo que estava esperando ainda. Mas graças a Deus que nossos olhos já foram abertos para isso. Amém? Eu voltei nisso porque às vezes a gente sente isso. O profeta sentia isso também. Não estou dizendo que eu sou profeta, não, de maneira nenhuma. Estou dizendo que o profeta sentia. Ele diz assim, mas você está perguntando? Eu vou parar aqui, então a pessoa pode perguntar na cabeça, mas irmão Branco, é isso? É isso? Então veja onde nós estamos. Por que eu não tenho medo de ler uma mensagem de 1960? Posso ler mensagem de 47, posso ler qualquer uma mensagem. Isso só vai mostrar e coroar onde eu estou vendo.
Onde nós estamos? Está tudo aqui esmiuçado, mas as pessoas não conseguem ver. Quantos leram o jornal nessa semana? O que Khrushchev e eles disseram? Eles estão prontos, assim estamos nós. Amém? Está correto, veja. Que privilégio, que dia. Se os cristãos pudessem simplesmente compreender o dia que estamos vivendo. Havia uma expectativa do profeta. Ele sabia que algo estava por acontecer. E nós sabemos que aconteceu. O que você pensa do escritor deste livro que ouviu e viu onde isso seria manifesto nos últimos dias, esperando e gemendo por aqueles filhos de Deus para se levantarem nos últimos dias com o poder do Espírito Santo no final da era, para revelar as coisas secretas desde da fundação do mundo, para trazê-lo no final da era? Quando que o mensageiro se manifesta? O mensageiro é enviado sempre no final de cada era. Sempre em cada final, quando estava finalizando a era, Deus enviou o mensageiro. Não para introduzir outra era, para finalizar aquela era. O que você pensa do escritor deste livro, que ouviu e viu onde isso seria manifesto nos últimos dias, esperando e gemendo por aqueles filhos de Deus, para se levantarem nos últimos dias com o poder do Espírito Santo no final da era, para revelar as coisas secretas desde a fundação do mundo, para trazê-lo? Agora, vamos voltar em fundação do mundo, outra vez, para apanhar uma revelação, para ver se estamos certos ou não. Espero não fazer de mim um sacrilégio ao chamar Deus de papai, mas quero dizer isto dessa maneira para que então você entenda isto. Papai queria alguns filhos, então o que fez ele disse que haja anjos, e eles vieram ao redor dele, e isto é ótimo, eles o adoraram, então ele era Deus, o atributo, recordem, ele era o Elohim, existente de si mesmo, e nada a não ser ele. A primeira coisa que veio foram os anjos. Então os anjos não podiam fazer nada mais do que adorar. Eles não podiam se perder. Então, eles não podiam estar enfermos. Eram seres imortais. Então ele não podia mostrar o seu poder de cura. Ele não podia mostrar a sua salvação. Então, agora. Então, depois daquilo, ele disse, façamos algo tangível. O que é tangível? Algo palpável. Então ele fez uma terra. E quando ele fez a terra, ele fez todas as criaturas da terra. Então ele fez o homem. Tudo que saiu da terra, começando com um girino e uma medusa, simplesmente uma forma de carne flutuando sobre as águas, começou lá. Daquilo até um sapo. O qual é o mais baixo tipo de vida que podemos encontrar. Eles alegam, é um sapo. A espécie mais alta é o ser humano. Do sapo começa a lagartixa, da lagartixa outro, e cada vez que o Espírito Santo começava a soprar, a vida vinha outra vez. Maior vida. E a primeira coisa, algo veio à imagem de Deus, que era o homem. Nada havia sido, nada houve, nunca será criado mais qualquer coisa mais alta que o homem, porque o homem está na imagem de Deus. Então o homem, quando ele fez o seu primeiro homem, agora, quando ele fez o seu ser angelical, ele fez o homem, o macho e a fêmea, o criou. Tudo na mesma unidade. Ele era ambos, homem e mulher. Feminino e masculino. Quando ele fez Adão e o colocou em carne, recorda em Gênesis 1, ele fez homem e mulher. Em Gênesis 2, lá não havia nenhum homem ainda para lavrar o solo, homem carnal, nenhum homem que pudesse segurar qualquer coisa e lavrar o solo. Contudo, havia um homem em sua imagem, e Deus é um. A congregação responde, Espírito. Deus é um Espírito. Esta é certo.
Ele fez o primeiro homem, macho e fêmea, ele os criou. Agora, quando ele fez o primeiro homem, agora recordem, ele sempre teve isto em sua mente. Domingo à noite eu passei por aquilo. Uma palavra, um pensamento expressado. Deus pensava como poderia ser Deus, como Ele poderia ser adorado, como Ele poderia ser um curador, como Ele poderia ser um salvador. Logo que Ele falou a palavra, isso estava concluído para sempre. Se esses filhos de Deus pudessem tão somente segurar na palavra desta maneira agora. Quando Deus fala uma palavra, está terminado. Absolutamente. Ele pode ter esperado. A cronologia diz que, os arqueologistas e todos eles alegam que talvez o mundo tinha milhões e milhões e milhão. Eu não sei. Ele pode ter existido há trilhões e trilhões de anos. Eu não sei quanto tempo foi isto. Deus não existe em tempo. Ele não tem nenhum minuto a menos de tempo do que quando Ele o fez, quando o salvou. Ele continua sendo Deus. Não existe tempo com Ele. Eu nunca soube dessa maneira até outra noite, ou melhor, outra manhã, eterno, não ontem, não amanhã, é tudo agora. Você alguma vez já observou a palavra eu sou? Não eu era, eu serei, é eterno, eu sou. Veja, eu sou, sempre. Agora, ele queria colocar as coisas em tempo. Ele tinha que fazer algo para adorar. Então os seus atributos produziram isto. Então ele fez o homem. Então este homem parecia solitário. E para mostrar agora sua grande mente, ele possuía um quadro de Cristo e a igreja. Ele não tomou um pedaço de barro diferente e fez a mulher. Porém ele tomou do lado de Adão uma costela e tirou do espírito de Adão o feminino e colocou nessa costela. Quando você vê um homem que age como um afeminado, há algo de errado. E quando você vê uma mulher que deseja agir como um homem, há algo errado. Há algo errado. Eles são dois espíritos diferentes, juntos, mas juntos eles fazem uma unidade. Esses dois são um. Então, ele fez a mulher e o homem, e eles nunca teriam que ficar velhos. Nunca morreriam, nunca virarem cinzas, nunca. Eles comiam, eles bebiam, eles dormiam, exatamente como fazemos, mas eles nunca sabiam que era pecado. Agora, passarei por cima aqui, talvez para outra lição, da semente da serpente. Eles me pediram para repetir isto, mas deixe-me ver alguém vir e me mostrar algo diferente. Isto é o que eu desejo saber, Então, depois de tudo isso, quando o pecado chegou e tomou o lugar, o que tomou o lugar? Lá em cima no além, acima, 1 milhão, centenas, milhões de milhas, há um espaço daquele tamanho. E este é perfeitamente o amor ágape. Cada vez que você dá um passo para este lado, isso estreita uma polegada. Você sabe quão pequeno isso seria quando chegasse na terra. É uma sombra das sombras. Isto é o que você tem. Isto é o que eu tenho, uma sombra das sombras do amor ágape. Por isso que nunca vamos conseguir entender o tamanho deste amor. Há algo em você, há algo em cada mulher aqui que passou dos 20, há algo em cada homem aqui que passou dos 20, que anelaria permanecer. Você simplesmente tem 5 anos, isto é, de 15 a 20. Após os 20 você começa a morrer. Mas aos 15, você é simplesmente uma pessoa adolescente então. E você amadurece até que você chegue aos 20. E após os 20, você diz, eu simplesmente sou um homem bom. Você simplesmente diz isto, mas você não é. Você está morrendo e se queimando. Não importa o que você faça. Deus te fez até aquela idade, mas então você morrerá. Agora, o que aconteceu? Agora, você começa a morrer, mas lá há algo em você que diz, eu desejo ter 18 outra vez. Aleluia. Onde você vai estar na força, no vigor total. Agora,
eu desejo lhe perguntar algo. O que seria se você tivesse nascido há 500 anos atrás e você tivesse permanecido com 18 anos de idade até hoje? Se você não fosse um velho, mas tivesse ideias de 500 anos atrás. Antes dos pais peregrinos alguma vez virem até aqui, e você sendo uma jovem com aquele tipo de ideia, então seria melhor simplesmente seguir em frente e ficar velho e viver 500 anos. Vem algo errado. Você diz, bem, agora mesmo eu sinto muito bem. Irmão Branham, eu tenho 18, eu tenho 16, eu sinto bem. Querida, deixe-me lhe dizer algo. Como sabe você se a sua mãe está vivendo neste minuto? Se ela não está nesta igreja? Como sabe você se o seu namorado não acabou de morrer há poucos minutos atrás? Ou a sua namorada? Como sabe se pela manhã você não será um cadáver em sua casa? Como sabe você se sairá da igreja nesta noite vivo? É tal a incerteza, não há nada certo. Se você tem 15, 18, 12, 18, 75 ou 90, tudo incerto. Você não sabe onde você está firmado, mas ainda você deseja voltar aos 15, 18. O que faz você fazer isto? Agora, se você voltar aos 18 e permanece lá, e nunca fica enfermo e nunca está, você teria que ter outra pessoa com você, porque você cresceria, vê? As pessoas seguiriam em frente em outras eras e você seria um antigo. Você estaria pior do que se você tivesse ido com eles. Mas há algo que te chama para estar lá. Este é aquele pequeno ágape, aquela pequena sombra que te faz algo acima daqui. Agora, outra noite ou outra manhã, às 7 horas, quando o Espírito Santo, por sua bondade e sua graça, me tirou deste corpo, eu creio sim, ou eu não. Eu não digo. Eu entrei naquela terra e vi aquelas pessoas. Todas elas eram jovens. E vi as mais bonitas pessoas que eu jamais havia visto em minha vida. E ele me disse, algumas delas tinham 90 anos de idade. Elas são seus convertidos. Não é de se admirar que elas estivessem gritando, meu irmão, meu irmão. Agora, este é um corpo celestial, para que quando morrermos, não nos tornemos um mito. Nos tornamos um corpo. Se nós, cada um, morrer, se a bomba atômica nos explodisse neste minuto, daqui a 5 minutos estaríamos estreitando as mãos de cada um e abraçando-os e gritando tudo ali e glorificando a Deus, sim Senhor. E o irmão e a irmã Spence, assentados aqui, eu penso que são dos mais velhos casais que estão aqui, teriam 18 e 20 anos de idade. O irmão Neville seria simplesmente um rapazinho e eu seria um jovem garoto. Todos nós seríamos. Isto é exatamente esta verdade. Se este tabernáculo terrestre for desfeito, já temos outro esperando. Você vê onde sua fé tem que estar? Glória a Deus. Quando o bebezinho sai de sua mãe, como um nascimento normal, seu pequeno corpo simplesmente se torcendo e as pernas pulando e assim por diante, desculpe minha expressão, vocês moças, mas quando isso acontece, tem a contração dos músculos da vida. Mas quando chega à terra, a primeira coisa respira e lá há uma natureza do corpo espiritual para entrar naquele bebê logo então. Então, o que tem dentro do ventre da mãe são contrações. A vida não entrou ainda. Porque a vida só pode entrar quando respira. São contrações. Mas quando chega à terra, mas quando isto acontece, tem a contração dos músculos da vida. Mas quando chega à terra, a primeira coisa, respira. E lá há uma natureza do corpo espiritual que entra naquele bebê logo então. Deixe-o só. Ele tomará sua cabecinha e a enfiará
contra os seios de sua mãe e começa a mamar. Se ele não fizesse isso, o leite nem mesmo desceria. Você alguma vez já observou um bezerro quando nasce? Logo que ele tem suficiente força para firmar suas pernas, quem lhe diz isto? Anda ao redor de sua mãe e começa a procurar e começa a mamar. Oh, sim. Pois quando este corpo é trazido aqui, há um corpo espiritual pronto para ele. E logo que isto, ó, aleluia, se esse tabernáculo terrestre de nossa habitação for dissolvido, há um esperando no além. Logo que sairmos deste e entrarmos naquele, um que não deseja um gole de água fria, que não tem necessidade de um gole de água, um que não come, eles não são do pó da terra, mas eles são simplesmente tão reais, e podemos sentir, e estreitar as mãos, e simplesmente amar, e tudo é perfeito. E aquele corpo está esperando no além, é parte dele, existe 3 deles. Quando Jesus apareceu com aquele corpo, os discípulos, Tomé, não creu. Diz, olha aqui, Tomé, mete o seu dedo aqui na minha ferida, para você ver que eu estou num corpo tangível, que podia ser apalpado. Aí, irmão, isso é tremendo demais. Oh, glória. Você começa a sua vida eterna bem aqui no altar. É aqui que você começa a eternidade. É aqui. Você começa a vida eterna bem aqui. Então você é nascido outra vez, um filho de Deus. Então quando você morre, você começa, quando a morte te atingir neste corpo, e o coração parar de bater, e as rodas mortais começarem a se silenciarem, aquela pequena sombra, que era uma sombra da sombra, em um segundo ela se torna uma sombra da sombra. Então em seguida, ela se torna a sombra. Então em seguida, se torna um pequeno fio. Então logo se torna um córrego. E em seguida se transforma em um rio. E logo se transforma e se torna em um oceano. E depois de algum tempo, você estará de pé na presença de seus entes queridos lá no além. Vestido com a roupagem de corpos celestiais. Vocês conhecerão uns aos outros. Amarão um ao outro. Você regressará a ser um jovem, uma jovem outra vez. Exatamente correto. Espera lá até a vinda do Senhor Jesus. E em algum dia, aquele corpo glorificado de sua... Agora, recordem, aquele é um corpo celestial, não um glorificado. Um corpo celestial. Em algum dia, aquele corpo celestial estará nos céus com Jesus. Está lendo aqui, lembrando, né? O pastor Ailton, ele fala bem assim. Não, tem hora que eu converso com esse coração aqui, né? E eu falo, ó, coração, bate direito aí, porque do mesmo jeito que eu preciso de ti, você precisa de mim. Que se tu parar, eu vou continuar vivendo do outro lado, e você vai para a terra. Então faça o teu trabalho aí, trabalhe direito, porque você precisa de mim. Nós precisamos um do outro, para estarmos aqui nesse plano, nós precisamos de um do outro. Mas se você parar, o que vai acontecer? Eu vou para o outro lado, tenho outro preparado, e quem vai perecer? É tu. Eu gosto desse jeito que ele fala, entendeu? Entende o que é o sentido. O sentido da coisa é esse mesmo, né? Se o coração parar de bater, o que ele vai fazer? Ele vai perecer, aí voltar para vai estragar lá. Aí ele até usou e falou assim, os bichos vão te comer. Então, você trabalha direitinho aí, porque nós vamos seguir até onde nós conseguirmos junto. Nós vamos ir junto, é assim. Pois eu vos digo, 2 Tessalonicenses capítulo 5, e 1 de Tessalonicenses capítulo 5, ou um ou outro, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor não precederemos ou impediremos. A melhor palavra, impediremos os que dormem, porque a trombeta do Senhor soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esses corpos celestiais descerão e estarão na terra, corpos glorificados. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados em um momento, no abrir e fechar de olhos, e seremos arrebatados juntamente com eles
a encontrar o Senhor nos ares. Não beberei mais do fruto da vide, nem comerei mais, até que eu coma outra vez convosco no reino de meu Pai. A ceia do Cordeiro, pois nos 3 anos e meio o anticristo terminará o seu reinado. O mundo inteiro será destruído. Os judeus serão chamados. José fez a si mesmo conhecido para os gentios. Ou, para os judeus, recordem, quando José fez a si mesmo conhecido para o irmão, para os irmãos, lá não havia nenhum gentil presente. Lá não havia nenhum gentil para o presente. Nenhum gentil presente. Quando ele enviou, vocês conhecem a história de José, tipo de perfeito de Cristo, em todos os modos. E quando José enviou os seus irmãos, e eles desceram, e ele olhou e viu o pequeno Benjamim, e ele os viu lá, e então eles disseram: ora, esse sujeito, nós devíamos ter matado o nosso irmão José. Nós não devíamos ter matado o nosso irmão José. Os judeus, vendo que eles haviam cometido um erro. Agora, quando ele está fazendo a si mesmo conhecido a eles, José estava tão satisfeito que ele teve que chorar por pouco. Então despediu sua esposa e seus filhos, todos os guardas e tudo mais, e os enviou ao palácio, exatamente correto. E então, na presença tão somente dos judeus, ele disse: eu sou José, vosso irmão. Eu sou o vosso irmão. Então eles prostraram e começaram a tremer, e disseram: agora sabemos que receberemos daquilo, porque nós matamos o nosso irmão. Nós dissemos que matamos o nosso irmão. E agora, ele é este grande rei. Onde estava a esposa gentia de José? No palácio. E José, qual era o nome de José? Zafenate Paneia. José tinha um nome gentil. José tinha um novo nome. Ninguém conhecia José. Mas conhecia Zafenate Paneia. Mas, no entanto, quando ele se apresentou aos seus irmãos, ele disse: eu sou José. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela porção da tua palavra nesta noite. Nós assim lemos a porção da tua palavra. Esta é a forma que tu me dirigiste, ó Pai, por a fazer. Nós lemos a tua palavra, comentamos alguma coisa, tu vais acrescentando aquilo que temos necessidade, juntando as peças do quebra-cabeça, para que possamos ter o quadro todo montado. E assim entendamos o tempo que nós estamos vivendo, o dia e a hora. Como nós falamos ontem, ó Pai. Devemos entender a hora do dia em que nós estamos vivendo. Qual é a hora? É a melhor hora de todos os tempos. O coroamento de toda coisa está em pleno cumprimento agora, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus bendito. Conceda-nos toda a revelação da tua palavra. Tudo aquilo que temos necessidade, lógico, nós cremos que tu has de nos dar a medida, a porção que cada um de nós temos necessidade, tu has de nos dar a cada dia, ó Pai. Aquela porção diária. Nós te agradecemos, Senhor, por nos mostrar onde estamos vivendo, o tempo e a hora em que estamos vivendo. Abençoe, ó Pai, a cada um dos teus filhos que aqui estiveram, nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet, que pararam um tempinho para ter esse companheirismo em torno deste alimento espiritual ao seu devido tempo. Abençoa-os, ó Pai, e aqueles que posteriormente estarão assistindo ou ouvindo em seus lares. Derrame sobre eles tudo aquilo que eles tenham necessidade. Nos entregamos em tuas mãos, pedimos, ó Pai, uma semana cheia das tuas bênçãos. Possa abençoar os nossos trabalhos, na qual lutamos pelo benefício de nossa família. Abençoa-nos, Pai, guarda-nos e livra-nos de todo mal e todo perigo. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma bênção ter cada um de vocês conosco. E logo após nós estaremos agradecendo ao Senhor
com um cântico. Tiveram conectado conosco nosso irmão Dionísio Rodrigues, de Paraná, Rondônia, irmão Genaí Teixeira, Montenegro, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, irmã Mari Lúcia, Jandira, São Paulo, irmã Rutileia, irmã Geni, irmã Jussara, daqui de Ariquemes, irmã Juscelia nos comunicou que elas estão debilitadas ali, doentes. Nós sabemos que Deus já tem operado na vida delas e oramos no início em favor delas também. Irmão Marlúcio dos Santos, Eloá Kenara, de Alto Paraíso, irmão Rodney Antônio, Betim, Minas Gerais, irmão Otto Weisman, daqui de Ariquemes, irmão Cosme Francisco, Jandira, São Paulo, pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo, irmão Jailson Souza, da Paraíba, Deus abençoe o irmão Jailson, irmão Marcelo Estevão, Rio Grande do Sul, irmã Débora Ribeiro, daqui de Ariquemes, irmã Meire, Jandira, São Paulo, irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo. Para nós sempre é uma honra ter cada um de vocês conosco, conectados. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem um compromisso que pode mudar o destino dos meus. Ouço o alarido da minha santa convocação. Tenho a preferência, uso o perfume que agrada ao rei. Em consagração posso dizer que em sua presença o cetro toquei com ousadia. Uma mulher exercendo fé e revestida com as vestes reais. Processo santo, o tempo qual eu esperei. Pela palavra com fé no impossível os meus eu terei. Tudo que é meu, assim como é ser, Deus te escolheu para interceder por todos os seus. Este é o tempo da nossa herança. A misericórdia está em nós. Dobre os teus joelhos, use a
compromisso que pode mudar o destino dos meus. Ouço o alarido da minha santa convocação. Tenho a preferência, uso o perfume que agrada ao rei. Em consagração posso dizer que em sua presença o cetro toquei com ousadia. Aleluia! Uma mulher Santo é o teu nome, ó Pai. exercendo fé e revestida com as vestes reais. Processo santo, o tempo qual eu esperei. Pela palavra com fé no impossível os meus eu terei. Tudo que é meu, assim como os seus, Deus te escolheu para interceder por todos os seus. Este é o tempo da nossa herança. Tudo é teu, tudo pertence a cada A misericórdia está em nós. um e pelos irmãos. Dobre os seus joelhos, eleve a sua voz para tocar o coração do Rei. A misericórdia está em nós. Dobre os seus joelhos, eleve a sua voz para tocar o coração do Rei. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Eu te amo, meu Senhor, vida eterna. Eu te amo, meu Senhor, rocha das eras. Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Eu te amo, meu Senhor, vida eterna. Eu te amo, meu Senhor, Obrigado. rocha das eras. Aleluia, Jesus. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.